este menuzinho, obrigado por gravar. Se a gente tem dúvida, se a gente digitar aqui, ó, contrato ou aceite, ele vai trazer onde tem o menu aceite. Então, para essa parte do administrador, fica dentro de apoio educacional, aceite de contrato, tá? Ele traz para a gente uma mensagem. Para realizar o aceite de contrato, o usuário logado precisa ser representante financeiro. Ou seja, existe uma configuração dentro do modo configuration, onde, quando a pessoa é criada, né, como funcionária, tem algumas opções. Então, a gente tica ela ali como responsável financeiro. E a partir desse acesso, sempre quando elas entrarem aqui para dar esse aceite, tá? Vai estar habilitado para ela. Como eu não sou representante financeiro dessa localidade aqui de Varginha, tá? Ele vai trazer para mim como desabilitado. Mas aí, se o seu representante financeiro tiver com os devidos acessos, ele vai conseguir ticar, né? Chegar aqui, selecionar o aluno e vai dar um aceitar contrato. A partir do momento que ele faz esse processo, a data do aceite vai aparecer aqui, tá? E quem foi o usuário, ok? Então, se eu fosse representante financeiro da escola de Varginha e estivesse dando um aceite para o Alexandre hoje, ia aparecer a data do dia 8/5, juntamente com o meu nome aqui. Onde isso vai impactar? Assim que a secretária imprimir o contrato físico para entregar para o responsável, ou se no portal do estudante o responsável, o pai, for imprimir, já vai aparecer já com o okzinho do representante financeiro, ok? Essa é uma das novidades recentes, já estava no sistema, mas surgiu alguns chamados recentes aí para a gente perguntando, olha, já está disponível? Está assim. Então, caso alguém sentir dificuldade de encontrar o botão, avise a gente que a gente faz a liberação, tá? Mas está dentro de apoio educacional, aceite de contrato, ok? Primeira novidade apresentada. Diga, Magda. Quero uma camisa. Nós vamos receber uma notificação quando o pai fizer esse aceite. Não, a notificação vai aparecer, porque na realidade, assim, esse aceite de contrato pelo administrador, ele deveria até ser antes, né? Por exemplo, fiz a promoção para 25, ele já lá vai dar o aceite. Para que o pai, quando vá fazer o aceite lá online, já apareça o aceite do administrador, tá? Então já vai mostrar todo mundo que está ali com o aceite, tá bom? Então, o ideal, né, Valdemar, no início do ano ou no finalzinho do ano, após a promoção, o Isso. representante financeiro já vir e já dar o tiquezinho para quando o pai for pegar o responsável, for pegar o contrato, já esteja aparecendo a informação, tá? Isso é importante, e geralmente isso acontece no começo ali da virada, né? Virou, já dá o aceite ali. Diga, Joane, só estou atendendo quem está com a câmera aberta, tá, Joane? Eita, boa Aí, ó, tarde. boa Tudo tarde. bem? Câmera aberta Esse e com aceite é o o nosso papel de parede já ganha pontos, viu? Aí, Anota já aí ganha mais um ponto? pontinho. Para o final do ano, Anota vai ver aí. se passou de ano ou não. Ah, eu Vamos lá. quero ganhar uma camisa. Ah, então tá certo. Você pode mostrar lá no módulo de configuração onde que libera o acesso do responsável financeiro? Onde que Tá fácil aí, cadastra Guilherme, essa para você Tá mostrar? informação? facinho. Não, tá fácil. Tá, só lembrando que nem todos terão acesso a essa área, né? A Joane Uhum. tá com acesso porque ela tem acesso de associação ou de união, que é a mesma que a instituição, tá? Onde ela permite ele dar essa informação de que ele é um administrador financeiro, tá? Já te dou a palavra, tá, Brielle? Só um segundinho, deixa só o Guilherme já mostrar onde configura. Uhum. Então, acho que entrou outro lugar aí. Você compartilhou outra tela, Guilherme. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Foi outra pessoa que compartilhou ali, aí é com. É a com sala 2. Alguém compartilhou ali. O próximo compartilhar vai pagar uma prenda, tá? Então, Então, você vai entrar dentro do módulo de configurações, tá? Não é todo mundo que tem acesso. Pessoas, funcionário, ok? Aqui, ele faz a criação da pessoa, ok? E dentro da estrutura, ele vai demorar um pouquinho, porque vai aparecer para mim a
todas as unidades que têm vínculo com o Servinha Edu, tá? Uhum. O local ali é onde você já define quem pode assinar, quem não pode assinar, quem são os responsáveis pela localidade, tá? Pronto. Aí eu tô perguntando por quê. Eu fui lá nessa parte, fiz um para testar, no meu não funcionou. Não sei se foi uma questão de carregar. Tá, É que se você colocou depois, você tem que logar novamente, tá? Porque ele precisa carregar ali a Colocar, tipo, estrutura. sair do sistema e fazer login Isso, novamente? E-mail e aham, senha? isso. Aham. Ah, Ele precisa forçar. Só que lembrando, se você colocou que você é o que vai assinar os contratos, não o contrato de secretaria, tá? O contrato aquele que é o do administrador ali, o responsável, o aham, representante financeiro. Aí esse uhum, representante financeiro é o que aparece ali pra gente, tá? Lembrando, Johnny, que aí tá, tem que ver certinho se o e-mail tá junto, tá vinculado ao mesmo e-mail lá no pessoa física, tá? Precisa ter a mesma informação. Ok? aham. Então, dentro do Para a gente pessoa manter a física, segurança, né, dos dados, então a gente fez esse processo. Para quem dá o aceite, No caso, o representante financeiro da instituição, aqui seria o Herbert? Ou pode ser é alguém do quem, financeiro quem é que aqui, o gerente assina financeiro? o que está no contrato. Quem que está lá no contrato que assina o contrato? Se for o Herbert, tem que O ser ele, Herbert. entendeu? Então Aham. tá? ali, ó, Então, onde o Guilherme está E isso clicando é aí, ó, para além do aceite do contrato que o pai já faz. isso. O pai dá o Porque quando o aceite pai dele, assina, quando o pai assina o contrato aqui, físico, a gente ainda entra uhum, lá no sistema e diz que ele assinou o contrato, né? Tem aquela parte lá uhum. do aceite do contrato para alterar o status. Aí, além disso, ainda tem esse aceite do representante financeiro. Na realidade, o que que vai acontecer? Se ele fiz a promoção e ele já deu o aceite, se for o caso do zero, já vai estar mostrando que vai aparecer lá, aceite online, entendeu? Uhum, Então, quando o pai for imprimir presencialmente, já vai ter essa informação. Agora, se você imprimiu, chegou a matrícula agora, os dois vão estar sem a matrícula, sem a assinatura. Aí teria que ser a assinatura presencial dos dois, tá? entendi. Esse tá? processo é mais para matrícula online, ou o processo todo online, que daí tanto o pai como o representante não precisa ficar assinando ali manualmente, tá bom? Mostra aí, Guilherme. Tá? Então, aqui, Joane, dentro da estrutura, no modo de Uhum, configurações, na raizinha da escola, tá? tá. Em detalhe, gerenciamento, e aí provavelmente dentro da sua unidade já vai estar o administrador escolar. Então, aqui dentro, ele precisa estar com os tiquezinhos, ó. Pode assinar Hum, documento, tá? E tá. tem que ser representante financeiro, tá? Viu? Para dar aquele aceite lá. Tá, tá. Entendi. Tudo Muito bem? obrigada. Uhum. Valeu. A Magda, era a Magda? Não, não era a Magda. Era a Magda, né, que tinha me perguntado? Não, Não, era eu. Adriele. Adriele. Tudo bem, gente. Eu queria só Tudo jóia. perguntar uma coisinha. Ele consegue dar o aceite de uma vez só? Ou vai ter que fazer aluno por aluno? Dá para dar aceite Cons- numa turma toda? De Vou uma perguntar para vez? a galera. Conceito Servedu, como que é? Os recentes, conceito Ei, Servedu, o que que é? Todos ou marcar individualmente. Marca todos ou posso fazer Pode individualmente, fazer, tá? A né? gente Tá. sempre tem essa abertura. Eu posso fazer só de um, porque de repente eu preciso só de um, ou eu posso lá, ó, marcar toda a turma ou marcar E todos vim que de eu uma vez só, né? selecionei, tá bom? E aí ele Ótimo. dá o aceite de contrato. E eu Diferente consigo. Uhum, daquilo que a gente mostrou na última reunião, né, da outra, né, sim. que a coordenadora, quando vai dar o aprovar os diários, ela Sim, não pode fazer isso, ela tem que olhar um por um. Então, por isso que ela tem que sim. olhar, analisar e E, aprovar, que não, ele só pode dar o aceite direto. a minha coordenadora, aproveitando, a minha coordenadora até cheguei a abrir um chamado. Uhum. Aí me responderam hoje que tinham habilitado, só que continua para ela continua não conseguindo aprovar os diários de classe, não habilita o botão. Tá. E aí a gente tem que validar o seguinte, que o mesmo usuário que tem lá, que é o dela, tem que Uhum, ser na sim. mesma pessoa, o mesmo e-mail e tá com o usuário que senha criados, Sim, tá com tudo igual. Eu não sei se é tá? porque ela assina como secretária da escola, se está dando algum tipo de conflito, porque são duas coordenadoras. Uma está funcionando normalmente, o da outra chegou a habilitar e depois sumiu. Não, a gente E precisa dar uma agora eu não olhadinha, consigo. então. Aí ele tem um número de chamada, a gente manda, põe aqui Tem. direto no direto, que eles já dão uma olhadinha para você, Tá, tá vou bom? pegar para passar. Tá bom. Ali, Muito bom. obrigada. Mas aí tem que ser o mesmo para a gente não falar assim, qualquer um pode ir lá e assinar, né? Então, a gente tem Sim. que, às vezes fica um pouquinho mais burocrático, a gente precisa dessa segurança aí, tá Tá, bom? sem problema. Tá bom. Obrigada. Legal. A Elke também tem novidades, né, Elke?
Aqui também é para É, vocês ir conhecendo as outras pessoas que estão junto com a gente aqui, né? Cada um traz uma novidade, para não ficar só minha voz de taquara rachada aqui com vocês. Então, Elga, quais são as novidades aí para a gente hoje? Que você está boa trazendo? tarde aí a todos. Sejam bem-vindos aí o pessoal da União Norte, né? Vamos trabalhar juntos aí nos próximos dias. Novidade, módulo do professor. Parecer descritivo. O professor, quando ele entra aqui no módulo do professor, vamos escolher aqui a disciplina Corpo, Gesto e Movimento. Ele vai preencher o parecer descritivo. Ele pode preencher por aluno, né? Seleciona o aluno e vai marcando as opções, ou, como a gente já mostrou, por grupo de objetivos. Então, dessa disciplina, esse grupo de objetivos, ele pode escolher aqui o aluno e marcar. Antes, ele tinha que digitar o número. Agora, a novidade que o Seven Edu está trazendo é essa daqui, ó. É só ele escolher uma das 3 opções. As 3 opções aparecem aqui, e aqui ele vem marcando aluno por aluno qual se refere àquele aluno, o que ele alcançou. Essa é a novidade aí do módulo do professor. Muito bom, Elke. Você vê que, além de tudo, a gente já tinha facilitado, a gente facilitou mais ainda a vida, né? Porque antes o professor tinha que digitar 1, 2 e 3. Agora basta ele clicar também no 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5, depende da quantidade de objetivos que De tiver, objetivos e não avaliado, né? A opção do e não não avaliado avaliado, também. isso aí. Muito bom. Interrompendo. Obrigado, Elke. Muito bacana. Além disso, outra novidade que a gente está trazendo alguns pediram aí um tempo atrás, cara, a gente faz aqui um modelo de relatórios, ou a gente quer usar a extração de dados, a gente quer saber qual o percentual que o aluno tem de bolsa. Lembra que alguns perguntaram aí? Quem perguntou disso aí pra gente? Ninguém? Aí, Guilherme, fizemos à toa o negócio, hein? Ninguém perguntou. Ah, eu tô vendo um relatório aqui de aditivo de bolsa, só que tá saindo só o percentual. Quem? A Alguém Fernanda levantou a já mão ali, viu, ó. A Fernanda? Eu vi hoje a novidade. E hoje, né? Legal. Então a gente colocou essa novidade, já estou compartilhado aí, né? A gente colocou essa novidade tanto no modelo de relatório, né? Ó, modelo, lá nas configurações do modelo de relatório, vou pegar aqui um qualquer só para vocês visualizarem. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu cancelar aqui, ó. Ó, termo aditivo de bolsa, né? Ó, que eu posso criar o termo aditivo aqui e aqui as variáveis que a gente acrescentou. Então, na filantropia, agora tem percentual e tem percentual de bolsa por extenso, né? Então, aparece ali todo o percentual de bolsa por extenso. Não só aqui, como também aqui na extração de dados, onde a gente tira a extração de dados, né? Relatórios, estudante, ou alunos por curso, ou alunos por turma, ou por disciplina. Eu vou escolher por curso. Na extração de dados, também eu tenho essa opção, ó, percentual de bolsa, bolsa com desconto por extenso, e também, neste caso aqui, a descrição da bolsa, para saber se é a filantrópica, se é filho de funcionário, né? Qual bolsa que é. E posso exportar, ele vai trazer essas informações para a gente, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa ele abrir aqui. Acho que ele vai abrir na outra página aqui para mim. Só um segundinho. Abrir na outra aqui. Ó. Então, você consegue também fazer essa visualização, tá vendo? Pela descrição da bolsa, eu quero só o pessoal do dissídio. Aplica o filtro, já está aqui todo o dissídio. Então, você consegue ter essas variáveis aí que a gente lançou para vocês aí na última versão. Beleza? Gostaram? Vai facilitar aí o pessoal que precisava dessas informações, principalmente para gerar o modelo de relatórios, né? Você vai ali, consegue fazer o seu modelo de relatório, fica bem prático para você utilizar esta ferramenta aí, ok? Essas foram as novidades de hoje, e aí a gente tem alguns detalhezinhos que a gente queria conversar com vocês, para ver como que foi aí o encerramento deste bimestre. Tiveram dificuldade em algum encerramento aí? Foi tranquilo? Como que foi? Foi de boa, Guilherme. Ninguém falou nada, você falou que estava complicado, que o pessoal estava tendo Foi bom, foi dificuldade. de boa, Mais sendo ou Se fez, que, menos, viu? Mais ou menos. É, sendo que os professores pensavam que era igual o SAD. Aí eles enlouqueceram mais ainda, que você tem que lançar conteúdo. Aí quase infartaram, mas aqui deu certo. Com os perrengues, mas deu certo.
Aqui Você a vai ver nossa que dificuldade foi em questão dos alunos com o parecer descritivo. Uhum. É porque a gente teve aquela demora da liberação, né? A gente estava trabalhando a liberação ali ainda e depois aí fica mais prático. Você vai ver que agora no segundo bimestre, quem teve aquela demora da liberação do parecer, já vai estar mais tranquilo. E o professor já, por mais que a gente falou para eles, né, ó, precisa lançar conteúdo para fazer o encerramento. Alguns deixaram para acreditar só no final, né? E aí viu que tinha que fazer mesmo lançar o conteúdo, senão não tem encerramento, né? Então a gente vai passar alguma revisão para vocês aqui deste processo. Antes do encerramento, 3 detalhezinhos importantes. Transferência de turma. Diga, Camila. Oi, amigo, boa tarde. Só voltando na questão da educação infantil, não teve como tirar, então, a questão da recuperação para eles fechar o período, né? Por enquanto, não, mas a gente já está trabalhando nisso, tá, Camila? Então, nesse processo é só encerrar o período e está tudo certo, sem problema nenhum. Ele não vai para recuperação, mas aparece lá o período, é só encerrar o período. E aí, tem a ferramenta que eu vou mostrar para vocês na hora que a gente for fazer o encerramento, que vocês mesmos já podem auxiliá-los também, né? Você pode auxiliar, principalmente para o infantil, fazer esse encerramento também, tá bom? Mas a gente vai Obrigada. trabalhar. Aquele que não tem por nota, não tem necessidade de ter o encerramento, mostrar o período de encerramento para eles, tá? Aí o Guilherme e a Elke já está com essas situações já anotadas, tá bom? Diga, Carla. Não sei o que você está falando, mas eu entendi assim, olha, foi tudo muito bem, a gente E passou por uns foi momentos isso muito mesmo. agradáveis, pelo sorriso, você ia estar elogiando, né? É isso mesmo. Foi muito bom aqui pra gente. Muito bom mesmo. O primeiro segmento, inclusive, mesmo com o atraso do parecer. A única coisinha que pegou para mim, e eu não sei se eu não estou fazendo corretamente, é porque a gente acompanhou o relatório de aulas dadas e previstas. No acadêmico, ele sinalizava uma quantidade, como se o professor tivesse lançado menos e conseguiu encerrar. E já no módulo do professor, diretamente lá no módulo, batia certo. Só que para a gente fazer o acompanhamento pelo módulo do professor é muito mais trabalhoso. Uhum. Nós tivemos uma dificuldade, principalmente no começo do ano, em relação àqueles que começaram a ter o horário e sem horário. Então, quem já desde o primeiro dia de aula já estava com o horário corretamente, não teve problema nenhum. Então, a gente já está validando isso para o próximo ano, a gente não ter esse tipo de dificuldade, já corrigimos. Então, vai dar a mesma quantidade agora, sem problema nenhum, tá? Então, aí você vai fazer o fechamento ali, tranquilo, batendo a quantidade de dias com o previsto e realizado, tá bom? Diga, Isadora, e daí depois Eli e Ivoneide, para a gente passar nos outros assuntos, daí a gente vai liberando, tá bom? Diga, Isadora. Sim, boa tarde, gente. Boa A minha tarde. única dificuldade aqui foi que não está aparecendo ainda, né, a minha coordenadora. Eu até abri o chamado, estou aguardando o retorno disso, mas como ela já é, né, veterana aqui na unidade, então até então ela estava com o nome lá aparecendo, né, no descritivo para a gente imprimir o conselho, só que agora ela não aparece mais. Aparece a secretária, a diretora, tudo, mas a coordenação não. Tá. Essa é a minha única dificuldade. Passa Fora no teu isso, tudo chamado correndo. ali, no teu chamado aqui direto para a Elke ali, que daí a gente já faz esse acompanhamento, ou para o Guilherme, a gente já faz esse acompanhamento depois e dá o retorno para vocês ali para validar, ok? Tá ok, perfeito, Pessoal, A gente obrigada. vai ver junto com o N1 ali para ver como que eles podem nos ajudar nesse sentido ali. lembrando, né, Valdemar, que o pessoal da UZEB, eles têm o nível 1, né? Então, tem Uhum. uma equipe que atende ali primeiro, e Para caso eles depois não passar para a consigam gente. resolver, o chamado chega para a gente, tá? Então, pode ser que o chamado esteja ali com a equipe deles, porque aqui na nossa fila não tem, assim, pendente mesmo assim, é um ou outro só da UZEB, tá? Então, verifique lá com o pessoal do N1 e peça um retorno para eles ali, tá? Mas pode encaminhar isso para a gente também, que a gente dá uma olhada. Vou Tá pedir para ok, passar o número, né? Porque fica mais fácil de validar, tá bom? Diga, ok. Elivonaide. Olá, boa tarde. Boa tarde. A questão, eu tive dificuldade porque não estão aparecendo aí as minhas disciplinas filhas, apenas a mãe, na questão do boletim. Aí eu não sei se eu fiz algum código errado e tal, preciso de orientação quanto a isso. E uma outra coisa, me lembra onde é que a gente tira a autorização de saída do aluno, que ele está livre para ir sozinho para casa? Onde você cadastra, né?
Seria isso? Onde você cadastra ali a opção, se ele pode ou não sair sozinho. Isso, e o documento para o pai assinar, né? Tá. O documento de assinatura, a gente não tem direto ali hoje saindo do sistema, tá? Quando eu clico, vai sair um termo para ele fazer essa atualização. Ele faz o cadastro que ele pode ou não sair, e aí já fica livre lá na carteirinha do estudante, se ele tiver a imprimir a carteirinha, por exemplo, já tem todo o conteúdo. Mas esse modelo que ele pode ou não assinar, o tipo de saída, ele poderia sair pelo modelo de relatório, né? Você podia criar um modelo de relatório e tá aí fazer o termo da saída livre desse estudante. Vou mostrar para você onde cadastra, tá? Então aqui, ó, no estudante, por exemplo, nós estamos utilizando hoje, sempre nos fóruns a gente escolhe uma escola aleatória, escolhemos hoje Varginha, tá? Então, a MS, obrigado pela disponibilidade, e a secretária de Varginha também. Então, você escolher aqui, ó, a pessoa, por exemplo, Valdemar, a Axa, diga. eu queria que alguém que já conhece esse processo ajudasse o Valdemar a chegar lá no ponto, só para a gente ter uma interação aqui. Onde Beleza, vamos lá. cadastra a pessoa Alguém já para... cadastrou? Algum habilitado? Como que eu faço para cadastrar para permitir que eu falo que o aluno pode sair sozinho, saída livre, ou com responsável, ou com transporte escolar? O pessoal esqueceu, hein, Valdemar? Alguém Não, lembra? é só entrar em matrícula. Tô aqui. E aí, do lado direito, tem os 3 pontinhos, é só clicar em retirar estudante. Aqui, tô indo certo? Isso. E aí eu posso marcar aqui, então, saída livre e vai ficar registrado. Mas aí eu não Isso. tenho ainda aqui a Elevonaide, é isso, né, que foi que perguntou, né? É a impressão para o pai assinar o termo. Por quê? A gente quer fazer, inclusive, isso, uma integração com o aplicativo e com o módulo do estudante, para que o pai autorize direto pelos esses módulos, né? Ou pelo aplicativo ou pelo módulo do estudante, tá? Nós estamos trabalhando nessa solução aí. Se for pessoa física, então ele vai clicar na pessoa física e marcar quem é a pessoa. Digitar o CPF, se tiver na base essa pessoa, ele adiciona. Se não tiver na base, ele vai colocar o CPF e o nome completo da pessoa que pode retirar. E se for um transporte, ele vem e escolhe alguém do transporte, que não tem nenhum transporte cadastrado nessa escola. Então, ele vai escolher qual o transporte que a escola já cadastrou e habilitou para ter ali um vínculo de retirada desse estudante. Tá bom? Luísa, obrigado, viu? Driele, última pergunta. Driele, então vai ficar para a próxima, para a gente avançar. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Um detalhe que a gente tem aqui muito importante, como que a gente faz as transferências? Nós temos a transferência de turma, transferência de escola, transferência de itinerário e fazemos transferência de eletivas? Sim? São essas 4 tipos de transferência? Sim ou não? Vai, ajuda nós aí, sim ou não? Quem Na acha minha que escola sim, não levanta a transfere mãozinha. eletiva, não. Não Opa, existe transferência, isso aí, Miriam, não existe transferência de eletivas, tá? A eletiva você não transfere, você transfere turma, transfere escola, transfere itinerário somente no meio do ano, e as eletivas não existe transferência, tá? Eletiva ou é cancelada, ou feito matrícula, ou desistência, tá bom? Então, cancelamento, transferência de eletivas não existe, tá? Então, onde eu faço a transferência de turma? Alguém pode ligar o áudio e falar para a gente onde eu faço transferência de turma? Matrícula, estudante, Matrícula, estudante. estudante, Aí, matrícula, a opção de matrícula embaixo. Coloca o nome do aluno, né? Os dados do aluno. aqui, Deixa eu só e diminuir a transfiro aqui tela. em cima, certo? Errado. Transfiro aqui a matrícula de estudante, a Não, é em turma, turma. Na Coloca turma, na não? lupa ali é para ver a aqui diferença. Na na turma. turma, Turma. certo? Exato. E transferência de escola, onde eu faço? Aqui também? Não, Ferramenta, em matrícula. gerenciamento de resultados. opa, Então, ó, Não. transferência de escola, é interessante a gente Ferramenta, perguntar para vocês verificando, né? Coloca na ferramenta. lupa, Transferência de escola, transferência. Eu tenho uma dúvida sobre isso, por quê? ah, Teve uma situação comigo com uma aluna que ele pediu desligamento
A gente fez tudo direitinho e tinha a opção de transferência. Já nessa outra aluna, quando a gente foi desligar ela para transferir para outra escola, desligar ela do nosso sistema, né? Não tinha transferência, tinha cancelamento. Aí eu fiquei em dúvida. Aí eu fiz o cancelamento, só que agora eu preciso da ficha individual dela para colocar na pasta e não tem nada. Então, porque, olha, transferência é transferência, eu não posso cancelar. Então, a gente parte do princípio isso, tá, galera? Preste atenção aqui, ó. Transferência é transferência, não é cancelamento, ok? Então, se eu vou fazer uma transferência, antigamente, o que acontecia? Vocês estavam vindo aqui, ó, e cancelava a turma, aí complica. Então, se é transferência, eu tenho que usar transferência. Ou eu venho aqui agora, eu ia aqui na mudança de status e clicava aqui transferência. Não tem mais o transferência por aqui, ó. Nós tiramos o transferências desse status. Exato. E a ideia é que cada item desse fique mais focado em cada funcionalidade. Por quê? Para facilitar o processo. Porque o que acontecia? O pessoal estava vindo aqui, ó, e usava transferência aqui, ó. Também tiramos daqui. Porque a transferência de turma você faz no último ícone aqui, de turma. Então, estou transferindo turma. Transferência de escola, transferência de itinerário, eu faço onde? Ou de turma também, aqui em matrícula, Ferramentas. ferramentas, e aí, ó, transferência. Aqui não vai ter erro se você fizer por aqui. Não vai ter erro de, eu transferi errado. Então, eu venho aqui, ó, vou pegar esse mesmo aluno aqui, ó. Estou no ambiente oficial, não vou executar, né, ó. Eu venho aqui, ó, transferência de escola, coloco o nome do aluno, marco aqui o aluno, né? Se for mais de algum aluno, clico em transferir, ele vai pedir informações. A mesma de lá. Aqui ele vai fazer todo o processo certinho de gerar o histórico, né? De transferência, mandar as informações para o financeiro de cancelamento, certo? Por aqui. Agora, se eu já fiz o cancelamento manualmente lá, aí a gente vai ter que trabalhar com você específico, abrir um chamado, realmente, para a gente mudar esse status para que ele estava antes, para que você consiga fazer a transferência. Valdemar, só uma Tá? observação. A gente chegou, nessas 2 últimas semanas, chegou praticamente uns 6, 7 chamados referente a isso, né? As secretárias não encontraram o botão de transferência na tela de matrícula e aí fizeram, sim, o cancelamento. Agora eu já sei quem que é. Eu sou uma delas. Mas tudo bem. Mas, gente, ó, qual que é a dica? A dica, que a Só gente sempre usar o fala, filtro. olha no filtro, ó, trans, aí apareceu, ó, turma, sessão, escola, tá? Então, ele tá criando, não ali escondidinho, mas no menu mesmo, para facilitar até o processo para vocês, para não colocar em lugar errado, não fazer transferência errada, para ficar lá naquela parte, o turma, então eu faço ali, é da turma, tá? Então, para a gente ir ajustando. Então, Até para a gente Ô, pegar o Valdemar, conceito, por exemplo, ó, turma, por exemplo, transferência de escola. Eu posso fazer transferência de escola em janeiro? Sim ou não? Não, Depende, se as aulas já tiverem começado, Não. pode. Que eu coloquei em janeiro justamente para vocês pensarem nisso, né? Se as aulas começou dia 10 de janeiro, eu estou fazendo dia 15, aí é transferência. Se eu estou fazendo dia 11, é transferência. Teve o primeiro dia de aula, aí já é transferência, né? Mas cancelamento. E o sistema já está trabalhando isso. Então, quando a gente coloca uma ferramenta aqui de transferência, é mais fácil a gente fazer essa validação. Então, se você fosse fazer uma transferência de um aluno, por exemplo, 25, comecei a fazer matrícula em agosto. Chegou em outubro, o aluno pediu transferência. Aí o pessoal estava transferindo 2024, que o aluno saiu mesmo, e estava fazendo 2025 transferência também. Então, na realidade, 25 é cancelamento, 24 transferência. Então, o sistema também vai ajudar a fazer esse tipo de abordagem, né? De ajudá-los a auxiliar você nessa transferência aí. Tá bom? só mais uma observação, para quem fez errado, ao invés de fazer lá pelo menu transferência, fez pela tela de matrícula, o processo é o seguinte, vai ter que fazer o processo inverso. De cancelado, vai ter que colocar ele para reserva de reserva de vaga para vinculado ao curso, e aí sim ir lá no menu e fazer a transferência, tá? Aí você vai fazer o processo ao inverso, ok? Então não precisa abrir chamada. Caso fizerem esse processo e não deu Eu certo, estou na aí base sim, oficial aqui, né, Guilherme? Eu não vou poder mudar, mas só para a gente validar, né? Eu estou aqui, fiz o Fazer minha processo escola como errado, modelo. certo? Aí eu venho aqui, volto para
reserva de Reserva de vaga, vai aparecer o reserva de vaga, muda o status reserva de vaga, você pode até colocar na observação ajuste, né, de correção. Depois que tem a reserva de vaga, mudo para vinculado ao curso. vinculado, e aí eu vou lá na transferência, na opção de transferência, e faço a transferência aqui, ferramenta transferência de escola, Isso tá? aí. É, Mesma coisa, transferência de turma. Transferência de turma eu faço também aqui ou lá, né? Eu posso fazer por aqui também, que se for mais de um aluno, auxilia você também nesse processo de fazer as transferências, tá bom? Vamos pela ordem aqui, ó. Só tá Colégio Adventista de... Aí eu não sei quem é. Botafogo. Mas é a primeira que levantou a mão. É Botafogo? Botafogo. Tá bem no campeonato, hein? Não estamos te escutando. Você falou que é da escola de Botafogo, mas torce para o Flamengo. Entendi. Não estamos escutando você. Não, arruma o áudio aí. Enquanto você arruma o áudio, a gente vai pedir para Carla falar enquanto você arruma o áudio aí, tá bom? Diga, Carla. Valdemar, só queria fazer uma consideração em relação a essa transferência. Não sei se as meninas sentem isso, mas aqui eu senti. Porque quando é transferência de escola, a gente precisa fazer algumas checagens. Então, eu vou ali na pendência de documentos, ali visualmente, para mim, funciona muito quando eu transfiro o aluno ali, porque a gente consegue fazer outras checagens que lá no transferência novo, né, ali no menu, eu não consigo, eu tenho que ir, voltar, confirmar se realmente foi. Então, assim, eu achei essa maneira mais trabalhosa, visualmente, para a gente ir lá em pendências, verificar se o aluno tem algum débito financeiro, encaminhar para o financeiro, visualizar se ele tem alguma pendência de documentação e já fazer uma declaração pautado nisso, eu achei mais fácil. E é só uma consideração também e algo assim a se pensar. E uma segunda dúvida que eu queria tirar é sobre a mudança da data de matrícula. Aqui, inclusive o desligamento. Por exemplo, quando eu desligo lá pelo transferência, eu desligo no educacional. Às vezes o aluno tem aula de música. Então eu tenho que voltar nesse menu para fazer o desligamento de música. Então ficou mais trabalhoso nesse sentido, para fazer as checagens de pendências e a questão do desligamento também de cursos livres, tá? Beleza. E eu queria Anotado aqui. Alguém mais concorda com ela? Que aqui a gente trabalha numa democracia dirigida. Alguém mais concorda que acha que de repente ficaria mais fácil realmente ter aqui, de repente, um ícone mais detalhado, não naquele do status ali, mas de repente um botão realmente de transferência, igual a gente tem o botão de transferência de turma, né? Um específico para Valdemar, ele, mas aqui nessa opção. lá na opção de ferramenta transferência de escola, não teria como incluir um campo para ele já puxar essas informações dos apontamentos e do financeiro e quando está fazendo esse processo de transferência já indicar se tem alguma pendência? Também pode ser validado. Acho que seria interessante, né? Tipo, transferência de escola, aí começa lá a fazer o processo, ele vai indicar, ó, esse aluno deve estar o documento, ó, ele está com pendência no financeiro, tem essa observação sobre ele, e aí a pessoa já consegue ali pelo processo acompanhar em um local só se ele tem ou não alguma pendência. Uma pendência Seria financeira, então o mesmo pendências processo dos acadêmicas. professores, quando fazem o Isso. fechamento do bimestre, que aparece ali as. Isso, eu ia até falar nessa mesma referência, né? Para você ter a mesma opção ali de validar aqui. Isso. Legal, vamos validar o que é fica mais prático, né? Porque a ideia é trazer praticidade para vocês. Então, a gente poder verificar na hora que você vai fazer ali a transferência, fazer uma validação. E aí ele só libera a às vezes a transferência gente e depois precisa da desliga. validação. E aqui eu tive um problema que começou a gerar no curso livre, porque eu fiz a transferência no financeiro e meu primeiro pensamento foi, quando eu desligar no acadêmico, vai desligar o aluno de tudo, né? Mas não, ele É desliga só da curso, né? cabeça. Você desliga só do curso. Exatamente. Porque aqui você faz o desligamento do aluno no curso, né? Então, daquele aluno naquele curso. Se ele tiver do pensionato, por exemplo, você tem que ir lá no pensionato e cancelá-lo também. Então, você tem que ter ali o aluno do curso, tá? E uma dúvida em relação à mudança de data de matrícula. A gente tem autonomia para fazer isso? É porque eu tive umas questões aqui com o financeiro, porque a gente matriculou um aluno no curso livre numa data errada, gerou um boleto, mas a gente não conseguia fazer a alteração da data de matrícula. Não, aí tem duas opções, é diferente. A data até foi um princípio que o pessoal pediu muito,
Porque essa Uhum. data você se perdia ao longo do ano, virava qualquer data, você não tinha referência. Quando foi que o aluno entrou? Então, essa data você não muda e ele fica fixo aqui, né? E pode mudar o status e tal, fica marcado sempre a data da matrícula. Com essa questão do financeiro, a diferença é, eu vou gerar um boleto lá no financeiro, por exemplo, não era para cobrar maio, é para cobrar a partir de junho apenas. Aí ou o financeiro consegue resolver esse processo dentro do financeiro. Não sei se o Wilkerson está aqui com a gente ainda. Acho que não, né? Ele não está aqui na primeira tela, pelo menos. Ele poderia explicar melhor para a gente essa parte do financeiro, mas você consegue fazer esse ajuste lá no financeiro para que não cobre, por exemplo, maio, cobra só a partir de junho, tá Aqui a bom? gente teve um Mas por isso que problema a que a gente atenção é sempre matriculou no mês e era o mês que vem, é, né? E a por isso gente que já Mas a matriculou gente, atual. só um instante, nós, como secretários, nesse íconezinho do financeiro aí, que poderia mudar a data, não está habilitado para a gente. não, a data no financeiro aqui realmente não muda, né? Quando você faz aqui a matrícula. Por isso que a atenção especial aqui nem tem ainda o aluno 2020, não tem Não, um a aluno gente não. vai indicar, Miriam. A gente É vai na falar assim, parte, é ó, na parte da matrícula, aquela parte houve que um. começa ali. Por isso tem que estar bem, bem atento, que naquela parte da matrícula você já coloca, ó, o aluno, estou vendo a matrícula dele agora em maio, mas hoje é dia 20 de maio, vou começar a cobrar só a partir de junho. Por isso que você coloca aquela opção cobrança a partir de junho, né? Aquele esquema da mensalidade a partir de junho, tá bom? Mas estamos trabalhando numa ferramenta, tá, Carla e Miriam, para facilitar justamente esse processo que a gente viu que acontece muito. De repente, vem a informação, você matricula ali o aluno da metade do mês para frente, e aí depois, de repente, o financeiro vem e fala assim, não era para cobrar o mês esse mês, é para cobrar só o próximo, entendeu? Então, para a gente poder fazer esse ajuste aqui e reenviar a informação lá, tá bom? A princípio, tinham pedido para a gente não colocar essa abertura, porque tava muito frágil, né? Que você ia lá, marcava um negócio, depois vinha, mudava, depois vinha, mudava. Então, para a gente ter essa segurança da informação ali, tá É bom? que aqui no caso foi uma solicitação do financeiro. Aí eu falei assim, cara, mas eu não tenho autonomia aqui para alterar isso, né? Eu Então queria é que você, por antes lá de começar mesmo. antes de finalizar a matrícula, porque quando você vê naquela tela final, onde você coloca que mês que vai começar a cobrar, é proporcional, é anual, aí é ali que você deveria ter colocado que era para cobrar a partir do próximo mês, tá Nós bom? temos Admito o meu erro e consideração em volto o relação a problema isso. para o financeiro, então. Isso. Tem uma Lá ele consideração em consegue relação a isso. habilitar e tirar uma matrícula lá, tá? Uma mensalidade, tá bom? Diga, Isadora. Então, a minha questão, nessa questão das matrículas, seria na turma, perdão, porque a união com o ECLES. Né? Eu estou com uma aluna, por exemplo, que ela aqui comigo foi matriculada corretamente, na turma certinho, só que ela tá, quando eu faço a atualização aqui, ela aparece para mim no curso certo, porém na turma errada no ECLES, para o responsável. E aí eu queria saber com vocês como é que é essa questão dessa passagem de informação para o ECLES. Porque aqui, para mim, ela está certa e aí a mãe sempre aparece com a turma errada lá para ela. Aqui ela só tem uma turma ou você fez transferência de turma em algum momento? Não, em nenhum momento. A aluna foi Ela só tem vinculada uma turma, diretamente. tá? Como Isso. E funciona aí, o processo, até para vocês entenderem, né, como funciona o sincronismo com o ECLES. Aqui a gente tem a base, os alunos, a turma, o curso, e aí a gente tem a gente chama API, né, uma integração com o ECLES. É o ECLES que vem aqui e busca os alunos, busca os professores, busca a turma. Então, provavelmente você vai ter que abrir um chamado lá com a turma no Hub ali direitinho, né, pega o teu TI ali, para fazer esse sincronismo, provavelmente de novo, forçar um sincronismo que ele deve estar pegando a turma errada por algum motivo lá, tá? Geralmente, quando acontece isso, quando tem duas turmas, né? Ele estava numa turma A e foi transferido para a turma B. E aí lá ele não atualizou essa informação. Mas quem faz esse sincronismo e essa atualização é a equipe da CPB. Essa Tá, então é atualização. direto com eles Bom? mesmo. Tá ok. Isso. Obrigada. Tá bom? ACE, Fortaleza. Esqueci teu nome. É tão fácil, mas esqueci. Gélida. Boa tarde, pessoal. Só pegando o gancho aí da colega que falou em relação a essa turma, aconteceu esse problema comigo aqui, e assim, todo final de tarde a gente está sincronizando o Hub, né? Aí aparece lá a turma correta no portal, certo? E, pelo menos aqui deu certo dessa maneira.
Em relação ao que você acabou de falar aí, Valdemar, sobre essa questão do financeiro, né? Porque quando a gente vai fazer a matrícula, os dados dos alunos, aí vai para a matrícula, vai para a parte financeira. Nós temos que ter atenção ali no início, porque depois a gente não consegue mudar mais nada, apenas o financeiro, certo? Uhum. Beleza. Só que aconteceu um episódio aqui e outra colega também citou a mesma coisa. Aí eu ia até abrir um chamado, mas aí não, se tiver a oportunidade de falar, a gente fala ali que resolve logo. O Assim, chamado fica registrado, então a gente precisa do chamado. Mas tudo bem, vai lá. tá bom, tudo bem. Aí, assim, o menino era nosso, ele foi transferido, certo? E na mesma semana ele voltou. Quando eu fui reativar esse aluno para a gente, não me deu mais a opção da aba do financeiro. Tipo, não sei se o sistema entende que eu já tinha feito isso uma primeira vez, vai logo para outra parte. Do financeiro já fica lá só para eu dar o aceite de contrato e tudo mais. Aí o financeiro veio, Sherida, ele está cobrando como se fosse em janeiro. Aí eu disse assim, bem, porque quando eu reativo ele, não aparece a parte para mim mudar novamente aquela história do proporcional, da taxa de evento e tal, entendeu? Então, eu queria ver essa questão aí, porque se ele já for meu, se eu já tiver feito todo o processo com ele, eu reativar ele, não aparece como se eu estivesse fazendo do zero, para eu reajustar a parte do financeiro. Essa é outra questão. Aí eu queria saber. Provavelmente, antes de dizer para a segunda, provavelmente quando você falou que você transferiu ele, no, vamos supor, em abril, e voltou em abril, ele considera o ano, o período inteiro. Então, não é que está cobrando janeiro de novo, né? A não ser que você teve uma devolução e devolveu o dinheiro pro aluno, né? Senão ele vai cobrar o período inteiro. A gente tem que analisar, porque assim, geralmente ele faz isso. Você cancela, ele cancela a partir do mês seguinte. Então, ele ia cobrar janeiro, fevereiro, março e abril, certo? E cancelaria no financeiro a partir de maio. Então, de maio até dezembro, o pai não ia pagar nada. Se ele volta novamente agora, você faz a reativação. Então, ele vai cobrar a diferença de que teve, né? Então, ele vai cobrar novamente esse processo. Se tiver configurado lá na data, nos períodos letivos ali, aquela configuração de quando começa a cobrar proporcional. Se não tiver essa data, sempre ele vai cobrar o ano inteiro. Por isso que é importante aquela data que a gente falou lá com o financeiro, de colocar, cobrar proporcional a partir de tal data. Se não tiver essa data, ele cobra o ano inteiro. Aí ele faz todo o processo inteiro. Tá? Então, a gente tem que analisar esse pedacinho ali. A questão é tipo assim, o menino no início não está marcado proporcional porque ele estava desde de 2023, certo? Então, como ele saiu e voltou no período de uma semana, aí apareceu o que eu tinha configurado lá no início. Quando é o caso, tipo, eu matricular um menino em março e eu tinha marcado proporcional e ele voltar, ele também vai para o início de janeiro, que é a parte que está configurada lá. Eu só queria saber, assim, se tem como voltar para a gente a mesma parte para não acontecer isso, ou se vai assim mesmo e o financeiro que resolve. Nós estamos trabalhando justamente, ó, aqui é de Fortaleza, tá vendo aqui, ó? Não está marcado data dos términos das cobranças totais, nem data inicial para cancelamento proporcional. Então, quer dizer o seguinte, quando eu cancelo tudo. Quando eu faço matrícula, eu faço matrícula do todo, se eu não marcar aquela opção manualmente. Então, se você olhar aqui, ó, Guilherme, deixa eu só mostrar aqui agora, ó, que já estava na tela aqui, ó. Na escola, por exemplo, de Varginha, que a gente está olhando, ó, tá vendo? Eu tenho, ó, a partir dessa data, se eu fizer qualquer matrícula, ele vai sempre fazer matrícula proporcional. Então, se eu for fazer uma matrícula agora, vai ser proporcional. O financeiro que eu deveria fazer esse cadastro aqui, tá? Então, por isso que cancelou tudo, e aí, quando fez matrícula, matriculou ele todo do ano inteiro. Entendeu? Que quando você faz a matrícula, ainda aparece aquela opção, né? Se você quer fazer proporcional ou não. Então, essas datas aqui são importantíssimas para esse processo, tá? Então, depois a gente pode auxiliar você na configuração junto com o financeiro ali e tal. Chama ele, porque é para ele fazer essa configuraçãozinha ali. Você vê que ele é configurável, então se eu não colocar, ele tem essas opções ali, tá? Beleza. A outra coisinha eu queria saber, tipo assim, tivemos um caso de uma menina que foi transferida. Testando o som. Ó, agora saiu o som dela lá, ela tá testando o som. Tá bom, obrigada. Daqui a pouco eu falo, então. Obrigada. Tá, beleza. Vai lá, Sheridan. A menina foi transferida para uma. Eu lembro que um treinamento, eu acho que foi o primeiro que vocês falaram até lá no IAPE com a gente, que quando fosse um aluno da mesma rede nossa, da mesma união, as notas dela seriam migradas
para outra escola, certo? Não, Aí, não? não, a gente falou o seguinte, dentro da mesma turma, da mesma escola, ele já faz esse processo. Que a gente Da falou outra que era o sonho de várias, a pessoa já tinha falado desse processo, que era o sonho, por exemplo, já havia um histórico da outra escola. E a gente falou que Beleza. estava esperando ter essa gama maior para a gente começar a trabalhar nessa funcionalidade, mas não estava no sistema ainda, tá? Certo. Então, entre escolas, não vai. Na mesma escola, entre uma turma para outra, ele manda a informação, mantém e persiste os dados, tá? Beleza, esclarecido. A questão é, ela saiu para outra instituição, já falou que não foi migrado, mas eu queria saber onde que eu encontro as notas dessa aluna, porque assim, ela foi transferida, saiu da escola, já tinha encerrado as notas dela, o primeiro bimestre e tudo. Como que eu consigo? Para onde que vai essas notas? Porque eu já fui no módulo professor, não aparece mais o nome dela. Já fui na É que ficha individual, não aparece nem o boletim. Aí a minha esperança era que tivesse migrado para outra escola. Perguntei à colega e ela disse, não, já fez o teste e não veio. É que Aí ele... assim, ó, se você já fez o encerramento mesmo do primeiro bimestre, o Ah, encerramento, as notas já foram. Se tirar a ficha individual, sai as notas ali do primeiro bimestre, como se fosse o boletim, uhum, certo? No histórico, não sai porque o histórico é só o fechamento, certo? certo. E também você quer, eu quero ver as notas, não estou conseguindo tirar. Aqui no apoio educacional, na aba aqui, ó, orientação, acompanhamento estudantil, se você desmarcar somente os alunos ativos, você consegue pesquisar o aluno e vai visualizar a nota que ele teve do primeiro bimestre, Pronto, era isso que eu queria saber. Que eu tá? procurei. Porque sempre já Então, vem aqui marcado somente ativos, que você está trabalhando com os ativos. Eu posso uhum, desmarcar, pesquiso o aluno, ele vai imprimir normal. Mas a ficha individual também é para saber se esse aluno foi, por exemplo, transferiu no segundo bimestre, já estava encerrado o primeiro, eu certo? acho. Ela já tinha as Se não notas. estava encerrado o primeiro, ele podia ter as notas, mas se não foi encerrado, aí ele não tem o Nossa, encerramento. Você vai ter as notas individuais, mas você consegue visualizar essa nota individual aqui no acompanhamento estudantil, tá ótimo. Valdemar, o tá bom? acompanhamento estudantil também serve para os alunos que chegaram após o encerramento do primeiro bimestre e são novos na escola? Não, aqui os novos na escola, lembra, gente? Ele veio agora no segundo bimestre, certo? Não tem nada do primeiro. Não, Como eu ele sei se veio. eu já lancei nota ou não, né? Ele entrou agora, você fez matrícula no segundo bimestre, você não tem nota do primeiro. Onde eu lanço as notas do primeiro bimestre? Para esse aluno que veio de transferência. É onde? Eu venho aqui ó, em ferramentas, gerenciamento de resultado, resultado por estudante, certo? Uhum. Aqui eu informo a nota desse aluno, pesquisa aqui um aluno qualquer, informa a nota desse aluno, clicando aqui nesse primeiro ícone aqui, ó, período de avaliação, primeiro bimestre. Se o bimestre já estiver encerrado, ele vai estar sem nota nenhuma e você vem aqui e subscreve a nota ou subscreve a falta. Inclusive, por Mesmo exemplo, se se ele lá na chegou no escola primeiro original, bimestre. se ele chegou no primeiro bimestre e não encerrou no primeiro bimestre, é uma Isso. coisa, Não, né? Porque ele não fez nada. ele chegou no final. Aí eu posso ir por aí também, certo? O professor provavelmente colocou zero lá para ele, para fazer o fechamento, certo? Uhum, Aí uhum. aqui tem que estar fechado. Aí você pode vir para cá. E um detalhe, vamos supor que no primeiro bimestre, lá na escola que ele estudou, era uma escola que não tinha religião, ensino religioso. Em vez de você repetir a nota do segundo bimestre, o que você faz? Não estudou no primeiro bimestre. Aí ele não vai considerar a nota do primeiro bimestre. Ele vai pegar essa nota de ensino religioso e dividir por 3 no final do ano. Ok? Eu posso, Valdemar, fazer isso para os alunos que chegaram no fim do primeiro bimestre em todas as disciplinas, porque não trouxeram Correta. nota? Não, o correto é se ele tiver nota, Não, ele não colocar trouxe nota. nota. Ele não trouxe O nota correto nenhuma. seria ele trazer, certo? Para ter o registro dessa informação. É você utilizar essa ferramenta aqui apenas para casos extremos. Por exemplo, não tinha ensino religioso, ou não tinha projeto de vida, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas num caso extremo, não veio mesmo, veio dos Estados Unidos, veio não sei de onde, não tinha nota, não tinha isso, não tinha aquilo, é a possibilidade de ser feito, mas não é para ser uma parte comum disso aqui, tá? É mais para essas situações, para você não ter que ficar repetindo a nota, que vocês faziam isso, ou repetiam a nota, ou antigamente vocês colocavam lá um asterisco, tá bom? A minha última Beleza? pergunta, para encerrar aí para a Catiene. Ah,
Em relação aos funcionários, já tem alguma devolutiva, se vai ter cadastrado aí para a gente tirar o relatório? Porque eu vejo que tem o nome professor e funcionário, só que não aparece os funcionários que não têm vínculo como pai ou como administração. Tipo, aparece o relatório dos professores, não aparece, deixa eu ver, o meu auxiliar de serviços, porque ele não é É, pai do aluno. esses ainda a gente está analisando aqui, viu, Sherida? A gente não teve ainda uma posição oficial desses funcionários que não são vinculados diretamente à educação, como professores, coordenação, orientação, a parte administrativa, tá? Então, aguarde mais um pouco que daqui a pouco, a gente tem uma solução aí administrativa sobre esse assunto, tá bom? Acho que ela travou lá ou foi eu? Acho que ela que travou, né? Foi ela que travou. Travou. Então, já que ela travou, a gente passa a vez. Deixa ela lá. Tira a fotinho dela para virar um meme e a gente passa para a Catiene. Diga, Catiene. Ei, eu tô com um problema, eu fiz uma besteira. Eita vida. E confessou Veja. aqui para 157 pessoas. Sorry. Eu fui trocar o aluno do contraturno que a gente tem aqui na escola, aí sendo que eu cancelei ele, era só para mudar da tarde para amanhã. Aí acabei cancelando e não estou conseguindo. E ele me pede, quando eu vou colocar algumas coisas, aí eu coloco para... Não tá pegando, tá quebrado. Aí eu coloco para gerar de novo, tirar o cancelamento, aí não vai. Tá, é o contraturno, que é o curso livre, você tem que mudar ele, você tem que mudar de turma ele, né? Da turma A para a turma B, coisa desse tipo. Foi, aí eu acabei cancelando. De transferência para cancelado, até, né? É porque eu nunca tinha mexido no contra... Tipo, na escola onde eu estava não tinha contraturno, eu acabei... Mas o processo, até para vocês É o entenderem, mesmo. o processo ele é o mesmo do contraturno Pois ou do é. normal, né? Ele vem aqui, você vai pesquisar e vai fazer a transferência do mesmo lugar, né? Isso. Se tiver um aluno lá, a opção seria a mesma aqui, vai estar contraturno e vai usar a transferência aqui, tá? No contraturno, neste caso que você fez o cancelamento, se ele fez o cancelamento proporcional, ele não está deixando você fazer a matrícula? Aí, sendo que na matrícula da turma tá reserva de vaga. Então, daí reserva de vaga, daí o próximo passo é você colocar ele. Se ele está como... Você voltou... Essa é a única turma que ele tem? Não, eu acho que eu vou ter que adicionar, né? O outro da tarde. Não. Compartilhe sua tela, vamos dar uma olhada. Compartilha aí só para a gente visualizar. Compartilhe sua tela que aí. fica mais fácil. Vamos fazer na prática. Caso a gente não conseguir, Cati, aí você manda para a gente, né, qual que é as informações certinhas dele, e aí a gente dá uma olhada aqui e vê se a gente consegue fazer por aqui. Socorro, Deus! Ai. Aqui, ó. A gente não tá vendo ainda. Ainda não chegou para a gente. Ela Está tá chegando preta. aí. Deve estar passando por Brasil. Agora chegou. Beleza. Ó, aqui tá em reserva de vaga. Foi justamente o dia que a mãe Não, mas pediu. olha que interessante aí, Catiane. Sobe um pouquinho. Tá vendo que você fez um cancelamento no curso? Olha, sobe. Aqui. Lá, o curso está cancelado. Então, para você fazer qualquer coisa de baixo, você tem que tirar de cancelado para reserva de vaga, eles vão ficar iguais. Aí sim você consegue vincular, fazer matricular. Pronto, vamos fazer agora aqui. No terceiro ícone. Esse aqui. Isso. Aí eu coloco na reserva de vaga, não é isso? Isso. Eu posso colocar a data que a mãe pediu, né? A data que estava lá vai estar validando. Pronto, 24. Aí, troca de turma. Sempre é bom colocar as observações do processo, porque ele não está deixando, o aluno não poderá ser alterado para reserva de vaga. A turma já está como reserva de vaga. Porque a turma já está como reserva de vaga. Finaliza aí. Valdemar, creio que tem que cancelar para depois voltar ao processo. Será? Vamos lá? Cancela. Posso? Deixa eu só ver um detalhe aqui, espera só um pouquinho, volta ali. Clica em cima da reserva de vaga. Vamos para o X9.
cancelado, reserva de vaga, cancelou mesmo dia, cancelado, reserva de vaga. Olha o Cara dela. X9 falando aí. Olha o Gente, eu não X9, sabia olha o X9, disso. olha o X9 funcionando ali, ó. É, Isso tá aí a vendo aí, gente vê. Tatiane? Ele te entregando ao vivo, rapaz. Não, ela que confessou, a gente só estava validando aqui. Aqui, Faz ó, tempo. o Alguém melhor esquema, mexeu. ó, o melhor esquema que você pode fazer aqui é o seguinte, eu vou olhar ali de novo, ó. Clica ali em reserva. Não, clica na reserva. Na reserva de Aqui. vaga. Não, na reserva mesmo. No X9. Aí. Responde de novo, pai. Você vê, ó, você vê que não tem nenhum vinculado ao curso, tá vendo? Uhum. Não chegou a fazer contrato nenhum. Vê em fechar aí. Clica em fechar. Vai agora no X9 lá do cancelado. Fui eu, menino. Não, eu sei, ó, não tem quando acontece isso, você vê que não tem nenhum matriculado, Uhum. certo? Dá um fechar aí. Vai nos 3 pontinhos agora. Ah, ele não vai deixar você excluir. Ô, Demar, deixa eu fazer um teste aqui nos Ok. números, né? A gente já... Só para a gente não bagunçar mais, deixa eu pegar aqui quem que é a pessoa. O Guilherme vai fazer um teste ali, porque nesse caso, que Sobe o de baixo já está como reserva, Luigi Bernardo. 010 6. ó, esse procedimento que a Catiane fez, ela fez justamente para mostrar para vocês o que não deve ser feito, né, Catiane? A gente tinha combinado, ó, faz um processo assim para mostrar o que não deve ser feito. Eu queria eu que fosse assim, faz tempo que eu tava batendo cabeça. Então, o que acontece? No curso aqui em cima, gente, é quando eu quero cancelar o curso ou transferência de curso, certo? Então, aí eu utilizo a parte do curso. Relacionada à turma é na parte de baixo, no grupo de turmas. Então, é transferência de turmas, cancelamento de turmas ou qualquer outro tipo de relacionados a curso, tá? A turma. Curso é em cima. Por isso que a transferência de escola é feita lá naquele módulo de transferência de escola, ok? A gente consegue separar bem ali dentro do processo. Guilherme, você vai fazer o teste ali? Quando eu lembrei, eu já tinha feito. Aí Tá? Então, usar esse cancelamento aí é só assim, o pai está cancelando, desistindo do curso, querendo ir embora finish. Tá? Aí sim você faz o processo ali de cancelamento. No contraturno, né? Porque agora... No contraturno. No de baixo aqui é só transferência de escola. Tá? Pronto. Aí quando Tudo bem? eu lembrei que era embaixo, já tinha feito em cima e... Tá bom? Para ter esses detalhes. Até alguns detalhes esse a gente está querendo tirar daí também para facilitar esse processo, né? Porque você dá um dinamismo maior, né? Um processo, mas você tem que estar bem atento para não fazer o cancelamento errado. Porque a gente bloqueia mesmo para não ficar fazendo... Porque aqui ele envolve financeiro, ele envolve um monte de outros detalhes ali. Com tá bom? certeza. Enquanto o Guilherme está fazendo o teste ali, Ketiene, vamos só ouvir a Kelly, que acho que está na sequência. Vou tirar aqui, tá? Porque daí ele já volta com você ali e de repente já mostra aqui para o pessoal ver como que faz, tá bom? O Guilherme está fazendo o teste lá. Teste feito já. Pode voltar a turma para... Cancelado? É isso, para cancelado. Depois altera no curso para reserva de vaga, que vai dar certo. Faz aí para a gente ver. Então mostra lá, vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo. Deixa eu compartilhar. A gente faz ao vivo, se der errado, a culpa foi do Guilherme. Ah, sim, obrigada, Valdemar. Porque a gente combinou, não foi, Ketiene? Foi. Vamos fazer um teste aqui para mostrar como que não deve ser feito. Chocopix, tudo certo. Aí eu vou aonde mesmo, Guilherme, por favor? Onde é na turma, né? Não é mais no curso, na turma. Pronto. Aí eu vou alterar. Segundo botão. Não aí. Ó, presta atenção, ó. Aí a transferência Aqui. Isso. Cancelado, né? Isso. Coloca a mesma data do outro lá para ficar tudo a mesma data. Você cancelando a turma, consequentemente ele vai remover a disciplina, né? Com o status removido, tá? Pode colocar isso. Sempre coloca anotação, tá, gente? Para ficar, vocês entenderem. Ela tá fazendo direitinho como a gente combinou, mas ali, ó, tem que ser o seguinte, coloca sempre a opção, na observação, o que ocorreu. Para você falar, ó, foi uma situação de troca de turma, foi colocado para você entender como funcionou, tá bom? Desce um pouquinho, por gentileza, lá, ele removeu, ok. Agora pode subir lá no curso, lá em cima. Colocar vinculado. Reserva de vaga primeiro. Ah, sim.
E ela já fez pagamento? Não, né? Não chegou a gerar nada, né? Ela já tinha feito, ele já estava, sabe? Eu só fui mudar ele era de manhã, não. Ele era da tarde no contraturno, de manhã ele era no normal. Aí ela falou com a responsável aqui, aí eu pedi para trocar. E quando eu fui fazer, eu fiz no. Esqueci que não era no curso, era na Uhum. turma, aí bagunçou tudo. O que acontece? Tudo isso que está fazendo aqui vai gerar uma alteração de contrato lá para o financeiro. Então, ele vai ter que depois só aceitar os contratos e validar o processo, tá bom? Sim, autorizado. Então, sempre é importante, porque quem fez isso aqui, ó, foi autorizado tal pelo financeiro, foi autorizado tal pelo diretor, foi autorizado pela coordenadora. Então, você tem todos esses detalhes para você fazer essa validação aí, tá bom? Pronto, para ninguém puxar minha orelha mais. É. Ó, finalizou. Agora ele deu certo. Agora, você viu, ó, ele colocou reserva de vaga e reserva de vaga aqui embaixo. Uhum. Então, como que eu faço agora para mudar para vinculado? Ele tem que ter dado o aceite de contrato e o pagamento, Certo. tá? Será que ele já deu aceite de contrato? Ela não tinha dado aceite ainda, né? Eu tinha. Tinha, estava online. Ah, não, foi só o curso, o outro curso. Então, ela tem que dar o aceite na reserva de vaga para fazer virar para pagamento lá no curso, tá Ah, eu bom? posso fazer, né? Isso, aí dá a sequência que já sabe fazer aí a virada, né? Pronto, Tá bom? tá bom. Viu, pessoal? A Ketiane mostrou para nós como não deve ser feito, né, Ketiane? Obrigado, viu, pela participação. Foi combinado. Não faça mais Valeu. isso em casa. Não faço não. Eu Foi combinado. Não suei. faça mais isso em casa. Mas brigadão aí, viu? Não vou fazer mais isso. Não vou mais Tá bom. perturbar vocês nesse sentido. Obrigada. Mas pode Valeu. continuar usando o sistema, tá? Eu tô aqui. Debulhando. Valeu. Kelly, ó, a gente passou já do horário, pessoal, então a gente vai responder as 5 perguntas, acho que vale a pena. A Sherida já acabou a cota dela de hoje, mas a gente, de repente, no final, se vocês falarem assim, permita ela perguntar, a gente dá permissão Não, é para só ela, senão desse da fica para a caixinha aí, próxima. ó. Não, vai ter que Por esperar agora. favor. Fica aí, você foi para o final da fila. Kelly. Bom, gente, boa tarde. Boa Eu tarde. estou com uma situação aqui na questão do aditamento de contrato. Hoje, um pai me solicitou para eu fazer a alteração. Ele era responsável legal e financeiro, e aí ele queria que a avó da aluna, nossa aluna, que é a filha dele, fosse a responsável financeira dela. E aí eu fiz a alteração no sistema, coloquei a avó da menina como responsável financeira e tudo, só que na hora de gerar o contrato, o PDF do contrato, ele só gera o contrato, aquele geral de 13 folhas. E aí ele não sai junto aquele aditamento do financeiro, para o financeiro assinar. Só sai o que sempre, o do responsável legal. E eu queria saber se é uma situação só minha, ou se já aconteceu com mais alguém, ou se precisa colocar dentro do sistema. A escola de Quixadá? Isso. Tá, eu vou perguntar tela. para os universitários. O que precisa para ser o contrato normal, né, o contrato padrão e o contrato aditivo? Eu tenho que cadastrar o contrato de aditivo. Ele deixa eu fazer a troca, que foi o que você fez. No financeiro já vai sair os boletos no nome da avó. Mas por que não saiu o contrato? Se ele for online, ele provavelmente vai deixar lá dar o aceite, mas não vai conseguir também porque não tem o contrato físico, né? Contrato configurado dentro do sistema como aditivo. Ok? Aí quem faz esse anexo é vocês? Por enquanto é a gente, mas tem que validar ali, ó. Tem que abrir um chamado junto com o processo, né, Guilherme? Explica aí como que é o procedimento. Eu não sei se a Erika Vale está por aí. A gente tinha... Estou sim. Eu enviei, não, no geral, para você cadastrar, da UNEB toda. A gente tinha deixado um pontinho lá, não foi? Que a gente tinha combinado? Sim. Mas provavelmente não deve ter sido configurado essa de Quixadá, então precisa dar uma Para essa olhadinha, modalidade. Mas aqui tá? é muito rápido, a gente já faz aqui e já tenta fazer. Enquanto o Valdemar vai respondendo da Ellen ali, a gente já faz aqui o de você e já... O Guilherme já dá uma olhadinha aí. Então, para entenderem, para sair o aditivo, esse contrato tem que estar configurado, tá? Então, tem uma configuração ali direitinho para fazer essa validação. Tá bom? Aline? Pronto, vamos lá. Eu não sou secretária, tá? Eu sou orientadora e eu recebi acesso faz pouco tempo. Eu fui tentar tirar o quadro comparativo de notas, preenchi lá, fica
aquele símbolo de que está sendo gerado, mas não aparece depois nada para mim. E também no acompanhamento de pautas, a mesma coisa. Eu Mas o que consigo que ter deve, acesso. Tá, desculpa, pode falar. o que que deve estar acontecendo, professora? É o seguinte, ó. Provavelmente, quando você mandou imprimir, é a primeira vez que você está usando o aplicativo, né? Usando o 7edu. Ele, aqui em cima, ó, bem aqui em cima, próximo aqui da estrelinha ou do navegador que você estiver usando, provavelmente vai estar um íconezinho de bloqueado. PDF bloqueado ou pop-up bloqueado. Você vai clicar e ele vai abrir uma extensão. Você está com ele na tela? Quer compartilhar? Tô. Peraí, deixa Compartilha eu aí ver para a se eu gente ver se é consigo. isso mesmo. Porque geralmente o que acontece, a primeira vez que você está usando, ou você tem ali bloqueios para não aparecer pop-up, ele vai jogar para esse bloqueio para aparecer essa opção aí. Tá? Entendi. Peraí. Como é que eu faço aqui? Para compartilhar, é só clicar ali no compartilhar a tela no verdinho, se tiver em inglês, no share. Ah, tá aqui. Estão vendo? Chegou agora. Então vai lá, Então. imprime o relatório que você quer. Vai lá. Esse aqui. Aí eu venho primeiro aqui, né? Coloco aqui. Primeiro bimestre. Ó, Vamos. se o primeiro bimestre já tiver encerrado, professora, não precisa considerar média parcial, tá? Se o primeiro bimestre já tiver encerrado, já está encerrado, ele vai Já sair no tá. relatório, ok? Ah, Só então isso aí, tá. não tem problema. Ok. Então eu não preciso marcar isso aqui. Você só marca quando você quer tirar assim, ó, o primeiro bimestre, mas o segundo, o pessoal já fez a primeira nota. Ele vai sair com a média parcial daquela segundo bimestre, tá Tá bom? bom. Ok. Então aqui é só isso mesmo, né? PDF e número de chamada, certo? Isso. Pesquisa, isso, só isso aí. Vamos colocar aqui só o ensino médio. Você tem uma turma específica? Pode ser. Se você tiver uma turma específica, você pode digitar ali direto, ó, Emery 01, por exemplo. Cancela aí. Aí, ó, Aqui, Emery né? 01. Ele vai trazer Emery, com E, Emery. Isso, 01. Dá um pesquisar aí, ó, vai trazer a turma que você tem. Marca a turma e visualiza. Esse relatório ele é um pouquinho pesado, mesmo que ele traz todas as... Tá vendo lá em Mas tá cima, ó? vendo? Pop-up bloqueado, Ah, lá em aqui. cima, ó. Isso. Aí você vai marcar ali, ó, Ah, sempre permitir. Sempre permitir. E e aí pode clicar em concluir. concluir. Aí tenta Aí de você novo, é manda de isso? novo. Isso. Agora todos os pop-ups não vão mais bloquear, tá bom? Obrigado, professor. A gente combinou esse processo também para mostrar para eles como que funcionava, né? Quando abria e não dava para ver os relatórios ali, Tudo né? Então, combinado. tudo Vamos ver se agora combinado para a vai gente abrir. visualizar. Não, vai abrir na fé. A Sherry não acredita muito, mas vai ser na fé. Pronto, a Então, sempre pergunta dela aparece lá passou para o mim. bloqueado, entendeu? Não, você é a penúltima da fila, tá? Entendeu? Aí você consegue aí visualizar Então, toda vez agora o que não relatório. tiver saindo o relatório, pode ser que seja isso. Dá uma olhadinha lá em cima para ver se Oh, não está bloqueado. glória! Provavelmente agora vai todos sair de boa, tá? Porque eles têm, depende do Obrigada. navegador, tem uns bloqueios, né? Então aparece ali, tá bom? Sempre dá Show. uma olhadinha em cima ali, tá bom? Valeu, brigadão. Valeu. Diga, Ellen. Tira o compartilhamento, deixa eu concluir aqui. Isso, Desculpa. perfeito. Diga, Ellen. Cadê a Ellen? Pode falar, Ellen. Não estou te ouvindo, Ellen. Libera o microfone de novo. E não estou te ouvindo. Vai passar, vou perder a vez, hein? Aline Pestana, pode abaixar a mão, que daí já sei que já saiu da ordem ali. A Kelly também pode baixar a mão, que daí a gente já sabe que sai da ordem. Não deixa eu passar para a Sherry, daí ela não para mais de falar, entendeu? Então,
Triele, vê se funciona o microfone. Ou escreve aí, se for a tua Oi, dúvida. Diga. é rapidinho. Na verdade, era mais uma orientação. Eu tive uma Uhum. professora aqui esse bimestre que ela se confundiu na hora de lançar as notas. E ela colocou a forma no lugar de adicional e ficou todos os alunos com 10. E aí a gente precisa alterar. Eu queria saber se tem como a gente fazer esse processo de alterar a fórmula por aqui, como é que a gente. O bimestre já está encerrado. Aí eu não Então, sei, você vai queria. ter que reabrir o bimestre e realmente alterar, excluir mesmo, porque o que acontece? Como são padrão, né? Você Uhum, colocou lá, adicional. O sim, adicional, ele pode ter uma regra diferente do média, né? Então, ele não deixa você alterar entre as, você já teve nota. Então, realmente entendi. vai ter que Então alterar. ela vai ter que abrir, eu vou reabrir e ela consegue fazer esse processo ou só a gente aqui? Se você reabrir, ela vai ter que excluir as As avaliações e incluir as avaliações avaliações novamente com as notas. com as Então, notas para ela não perder corretas. as notas, ela imprime ali o diário, né? Para ela Uhum, visualizar as notas e depois você fazer o lançamento, lá de colocar como média, tá. tá? Porque o adicional, o que acontece? Ele vai somando mesmo todos, né? E faz esse Tá me Sim, procedimento, escutando? Ela vai ter que fazer tá? Vocês estão me o escutando processo agora? Que inverso bom. agora, né? Vai ter que reabrir o período, tirar a nota dos alunos. Não, pode excluir. Aí já consegue excluir? Eu acho que Direto? dá para excluir. Se ela Tá, reabrir, ela consegue excluir a avaliação, Tá, beleza. aí ela tá? mesmo lança tudo lá e já faz o cálculo sozinha, né? Pra gente não Isso. precisar. Tá, obrigada Tá? então, era só Porque isso. como é adicional, é 10, Uhum, ele não deixa você alterar. Você pode até sim, tentar, por exemplo, tá adicional, eu vou mudar para média. Ver se ele uhum, deixa. Geralmente ele não deixa porque tem funções diferentes. Mas faz um sim, teste antes de excluir. tá, Muda de adicional, tenta mudar para média, ele vai falar que já tem nota, provavelmente não vai deixar. Aí você tá, tem que excluir mesmo ali a tem que excluir. avaliação. Tá Tá ótimo. bom? Tá bom, obrigada, Valeu. tá? Agora sou eu, posso? Voltou, Rapidinho, Kelly? no final, Antes da consegui. Sherida, senão não consegue Ah, mais. chamei o TI aqui para resolver o problema. Deixa eu É. perguntar para você, meu querido. É que às vezes a gente faz tanto e depois a gente perde um pouco o foco. Como que eu faço? Eu sou uma daquelas que fez o cancelamento ao invés de transferência, viu? Só que foi Hum. uma Hoje é o leva momento boa aqui. confissão hoje. Então hoje é o É, momento confissão. totalmente. Eu não posso nem compartilhar, gente. Se eu compartilhar, vai ser vergonha pura. E aí, eu só precisava de ter um relatório. Eu tenho alguns dados, né, que a gente anota e tudo mais, mas se para agilizar, se teria algum relatório onde a gente pode tirar esses cancelados que foram feitos. Teria como? Os Só para agilizar. cancelados, Por exemplo, eu cancelei, eu cheguei de férias, só nas minhas férias foram 8 baixas, e tudo eu coloquei cancelado. olha só. Voltou E de eu não férias, voltou conto, nervosa. Ó, voltei. tem esse relatório, vê se te ajuda, tá? Tá. Motivo e status. Então, ele fica em diversos, relatório diversos, motivo e status. E aí, de repente, você pode colocar aqui o motivo e status cancelado. Cadê? Eu tenho cancelado aqui. Ó, cancelado, Cancelado. certo? Dá uma pesquisar, Tá. ver se tem alguma coisa que foi cancelada. Vai trazer todos que foram cancelados. Então, pode ser até mais, todos que foram cancelados, Porque aí entendeu? eu troco tudo já de uma vez. Porque Pode ser eu que não são, acredito. pode ser que não seja tudo também. Você tem que olhar, porque vai que ele cancelou mesmo, né? Então você vai ter que validar se foi um que você Não, fez errado ali, eu acho que tá? não foi cancelado, foi transferência mesmo. E eu, como eu É não que aí via. sempre é bom você, por exemplo, olhar aqui, né? Ó, visualizar. Peguei um caso só aqui, Uhum. visualizar e ver a informação. Ó, cancelado 3 do 1. 3 do Então 1. tá ótimo. Não, 3 do 1 é cancelado mesmo. Não, já começou as Entendi. aulas. Aí é Sim. transferência, tá? Então você tira Poxa. essa informação aqui, talvez possa te ajudar esse relatório aí, Vocês são anjinhos. Obrigada. O meu foi bem rapidinho, viu, Sheridan? tá bom? Valeu. Agora é com você. Obrigada, amiga. Obrigada. Gente, ó, mais as duas aqui rapidinho, porque a gente já passou muito do tempo. E aí, provavelmente, a gente tinha outros assuntos aqui, mas eu acho que é interessante ter essa dúvida de vocês, que esclarece para outros, né? Que de repente estão com a mesma dúvida ali. Ajuda bastante aí para a gente trazer as novidades. Provavelmente, aí, durante a semana, a gente coloca algum fica a dica dos outros assuntos relacionados a cancelamentos ou fechamentos, tá bom? Então, Sheridan. Rapidinho. É mais do financeiro do que minha essa dúvida. Assim, aqui também nós temos o contraturno, né? Quando eu Uhum. cancelo o contraturno, a alteração de contrato lá para o financeiro aparece como se estivesse cancelando tudo, para ele remover tudo, entendeu? É aquela configuração que nós É falamos para você aquela ali lá agora. também? É aquilo ali que define toda a regra. Se eu cancelo tudo, se eu cancelo parcial, a partir daquela data. Se não tem data nenhuma, eu estou dizendo, eu quero cancelar tudo.
Porque ali eu Não, defino mas a partir de quando que eu quero cancelar. A partir de quando que eu quero fazer matrícula. Entendeu? beleza, mas assim, eu tô falando assim, eu cancelo o menino, só cancelou o integral dele, ele continua Sim. no curso. Não, ele vai Aí, cancelar só o integral. Não vai não, cancelar o para ele formal. aparece o curso todo, é justamente isso. Aquela da data lá eu já falei, inclusive, com ele, vou falar com a União, que é ela que faz a configuração, né, no caso lá do financeiro, Uhum. e mas só que ele perguntou, Chad, então pergunta também, porque quando tu cancela só o contraturno, aí Ele aparece vem. para eu cancelar Aqui também tudo. deu problema, mas foi consertado pela União. É configuração, tá? Eu acho que é a mesma configuração ali desse processo ali, tá bom, Sheridan? Vamos Aí, foi bem configurar ali primeiro, rapidinho. daí a gente faz o teste, tá bom? Diga, Linguarudo, bem Carla, finaliza rapidinho. contigo. Vamos Valdemar, lá. Ah, em relação aos diários de classe, o aceite do coordenador. Aqui eu tive uma peculiaridade que eu tive em um ano 3 coordenadores. E aí, quando minha coordenadora nova foi fazer o aceite, ela não tinha autorização, ela não tinha nem autorização módulo do professor, abri chamado. Mas aí, antes de vocês responderem o chamado, ela já foi transferida. E eu preciso fazer o aceite dos 2000 para como que apresentar você os quer que a gente faz? diários. Ó, tá vendo? Se a gente fosse rápido lá, a gente faz rápido. Já fez lá a mudança, fez o processo, já tá trocando de novo, entendeu? Então, assim, Aqui. atualiza o chamado para ver quem é a pessoa agora que tem que ter o acesso Não, mas aí o que para poder acontece? atualizar. A gente precisa apresentar isso antes da pessoa que vai chegar. Então, mas quem que vai assinar o- Não, quem que vai os dar? Não. diários? Então, o aceite não é para sair aquela autenticação que a gente falou? Ou Sim, mas não? quem que vai dar o aceite? Isso que eu queria saber. Não, vocês que têm que me dizer quem que vai dar o aceite. Mas a gente pode Quem é o abrir responsável? Quem é o responsável para dar o aceite Então, lá no teu? Quem que vai ser a coordenadora que está como deixa- responsável? A seria Carla? meu diretor, por exemplo. Seria meu diretor. Meu Aí ele diretor teria que também estar está como... mudando. Então, tem um problema na mão e Você vai você tem que continuar me dar aí? uma solução. Você vai Deixa continuar ela aí? assumir, tá todo Vai mundo indo continuar. embora. Então você assume tudo aí para fazer o processo. Finalidade é o seguinte, gente. A gente mostra aqui o procedimento, né? Dentro do sistema como funciona. Quem é que tem que estar como coordenação? Aí você vai dizer, olha, essa pessoa aqui é que vai assinar os diários. E aí a gente coloca ela como responsável e ela aceita os diários. Ponto. Tá? Agora, eu preciso apresentar antes da nova chegar. Ou a outra que saiu que vai colocar. Ou vai ser a Carla. Então coloca a Carla como coordenadora, já assume a Pra dar o função aceite. e já aceite lá. Tá? Aí vai ficar registrado lá que foi a Carla que assinou, a data que assinou, o processo que assinou. Então, você tem que dizer para mim quem é a pessoa para a gente poder cadastrar aqui. Eu não posso fazer diferente disso. Se Eu, fosse então, abro um fisicamente, quem que ia chamado com assinar o nome fisicamente? de quem deve dar o aceite. Isso, quem é que deve dar, quem é a coordenadora, né? Você tem que fazer o cadastro, quem é a coordenadora, quem é o processo todo, e aí já agiliza o processo. E, Tá bom? Valdemar, esse aceite, ele é autenticação, não assinatura. É o aceite online, lembra que tem aqui, ó? Quer ver, ó? Não, tudo bem. É só Quando você vem para... no diário, é que o pessoal já dá o aceite, né? Que a mesma coisa que vocês tinham lá no SCC, que é aquele lá que é o aceite online, que você não precisa da assinatura, Ok. fica registrado, entendeu? Ok. Tá bom? Outra dúvida, em relação ao conselho de classe. Eu usei o conselho de classe, amei. Ontem fiz, hoje já assinou, uma coisa linda, maravilhosa. Só que eu fiquei numa dúvida. A gente usou, e os professores do primeiro segmento fizeram aquele apontamento geral, para não fazer por Uhum. disciplina, né, e perder. A secretaria, ela não tem como fazer apontamento? Porque surgiu Tem. coisas na hora do conselho e eu não consegui fazer. Eu tive que fazer pelo módulo do professor. Não. Eu também. A secretaria faz por aqui. Quem que falou eu A também, Sheridan me bravo? apoiou. Obrigada, Sheridan. Ô, Dá Sheridan. não tem, dá até para digitar, mas não dá para salvar, não. Claro que dá. Mesmo procedimento aqui, ó. Onde fica o conselho de classe mesmo aqui? Conselho de classe. Ó, aqui ela já fechou, né? Tudo fechado, mas que tá aberto, ó. Se ela vem aqui, ó, mesmo procedimento aqui, ó. Ela vem aqui adicionar apontamento geral. Mas não Ó, tá indo. ó. Bota em Apontamento adicionar. geral, tá aqui, ó. Você pode escolher o código ou você escolhe o código aqui, ó. 2 Faltou dar cliques. um enter aí, Valdemar. Hã? Enter. Só que faltou aqui, ó, um enter, ó. Enter, ó. Tá vendo? Precisa Olha dar um lá, ó. Falta essa enter aí. Até aí informação eu que a gente fiz, tem que continue. adivinhar.
Eu fiquei com. É que é automático, né? Você dá, ó, Enter, Enter, ó, 107, Enter, Enter, salvou. Enter, Enter, salvou. Enter, Enter, salvou. Vocês não viram escrito aqui pequenininho? É que tá muito pequenininho aqui embaixo, ó. Aonde tá escrito? Valdemar. Favor, Olhe. colocar o Enter. Eu É quero que é o ver a seguinte, ó, mágica dele aparecer aí antes de você sair dessa tela. não veio aqui escrito, ó, favor, adicionar um Enter? Tem que ver com os olhos da fé. O Sim, olhos da 107 fé. não tá aqui. Gente, olha só, qual? Esse que Hein? você colocou, eu não tô vendo aqui. Onde? Talvez para sua localidade, talvez não tenha cadastrado esse nome. Talvez seja um outro. Não, eu quero dizer Onde o você não tá seguinte, vendo? ele selecionou o 107. Ali embaixo na Ah, eu listagem não entendi, aqui tem. embaixo. É que assim, ó, é o seguinte, ó, qual que é a ideia? 107, Enter. Observação, Enter. Olha o 107 aparecendo lá. Ah, beleza. Entendeu? É que para facilitar a vida de vocês, está escrito assim, ó, 107, Enter, Enter, Enter. Vocês ouviram isso? Vocês não assistiram, ó, vocês não assistiram o vídeo, a gente faz os vídeos com tanto carinho e amor para vocês. No vídeo de conselho de classe tem essa informação. Lá escrito lá, viu, Joane? Onde fica esse vídeo? A gente compartilhou aqui, ó. Olha só, né? Oi, gente. Vamos encerrar por hoje? Vamos encerrar, que a gente já compartilhou. Eu vou até tirar aqui, ó. 107, Você sabe né, quantos que eu grupos calma, tem ainda até tem que uma eu tenho? pergunta. Uns 4. Então é Enter, Enter, aí você faz por ali. Ei, essa por que opção. vocês não fazem um canal no YouTube para deixar tudo salvo lá? E Tá lá, o compartilhar canal o do- canal do YouTube, ao invés que de tá você lá, ficar mas tá lá. compartilhando os vídeos. Tá lá e tá fechado por enquanto. A gente vai abrir, se Deus quiser. Pois é. Então, Tá aquele fechado, lá de mas é só para quem observação recebe não o link. salva. Oi? Só fica aquele que eu selecionei o código. Se eu quiser colocar em observação, foi esse o ponto que eu não consegui. Não salva. Ô, senhor, olha aqui, ó. Vou voltar, hein? Presta atenção, Enter, Shelly. enter. Vai. Adicionar. 107, Certo. Enter. Observação. Enter. Olha a mágica acontecendo. Ela não está enxergando. Eu estou no celular. E agora, enxergou? Certo? Cadê O segredo que tu é... escreveu? Valdemar, Aqui, ó. Enter, Enter aqui, a observação. A gente vai escrever bem aqui, ó. Acionar, Enter, 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 Enter. Valdemar, Oi. só uma dúvida. Hoje nós fizemos isso e a minha dúvida agora é em relação a editar a observação. Aí não tem. Não tem como, teria que excluir Não. e incluir novamente, É né? para não ter manipulação daquilo que foi inserido. Porque o professor pode inserir, você vem aqui e manipula. Aí o professor falou assim, eu inseri isso aqui, mas não foi o que eu coloquei. Então, é na origem. Então, você vem, exclui e coloca para Tá. fazer o registro novamente, tá bom? E um outro adendo é o seguinte, tem alguns códigos que não estão entrando. Por exemplo, 179 e 181, eu lembro que não estão entrando. Porque não existe esse código no banco de dados, ó, tá escrito aqui. Então, provavelmente deve ser outro nome. Ou outro Então, código, mas outra na informação. nossa relação tá com esse número. Então, Aqui não tem, ó, 179. deixa eu pegar. Ó, não tem 179, tem 169. Parabéns pelo seu desempenho. 179 não tem, termina no 171. E não precisa colocar esse conselho de classe aqui, tá? Eu vou até tirar esse conselho de classe daqui. Porque uns colocaram conselho de classe, mas o que é o conselho de classe no conselho de classe? Não quer dizer nada, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Tá, então Ó, não tem 179. 181. 181 também não existe aqui. Então, tá escrito dificuldades de aprendizagem aqui na relação que me deram, né? E É que tem dois 179. detalhes, viu, professora? Tem assim, eu tenho um apontamento geral, o apontamento bimestral, pode ser que lá tenha esse cara. Aqui do conselho de classe só são esses específicos do conselho de classe. Talvez essa relação seja do professor, né? Não, seja lá, não, seja a lista para os apontamentos não de conselho de classe. Valdemar, essa Vai. listagem é a que vocês enviaram para a gente no grupo, que a gente estava usando no conselho de classe. Não, mas não Realmente tem aqui tem não. alguns Mas foi aqui outro campo que enviou. Foi uma outra secretária que usava. Então E pode ela ser que enviou são os compartilhando a liberados ou não. informação. Então pode ser que ela tenha alguma informação a mais ali. Mas se realmente precisar desses códigos aí, manda um chamado para a gente, né, Guilherme? Que a gente valida se tem isso no nacional para a gente liberar para vocês. Beleza, tá ótimo. Tá bom? Valdemar, Obrigada. três Oi. últimas Duas? perguntas. 179. É rápido.
É o É uso rápido, devido é à rápido. base, é disciplinar. Alteração de data de Peraí, só recuperação. um segundinho aqui, Carla. Ó. O Guilherme respondeu ali, ó, 181, Guilherme. Você foi 179 é o quê? 79 é disciplinar, não é de conselho de classe. Tá, então é lá do disciplinar que ele consegue fazer dentro do bimestre e não no conselho de Então, classe. mas aqui para mim está escrito objetos de conhecimentos básicos não aprendidos. Mas isso é conselho de classe? Me deram como sendo Então, conselho de classe. então, se eu estou falando do cadastrado, ele não está no conselho de classe, ele está no disciplinar, Tá, ok. na configuração, Valdemar, tá? Você vai encontrar isso lá nos apontamentos, você vai encontrar ele lá, tá bom? Valdemar, tem Oi. algum local que a gente consiga imprimir esses apontamentos, então, do conselho de classe? A gente está liberando ele numa região que as secretárias terão acesso. Não é aqui, é lá no outro módulo, que é onde configura os conselhos, tá? Mas daí a gente já depois liberar para vocês. A gente está finalizando essa implementação. Beleza? Carla, a última pergunta para a gente finalizar, que o pessoal está indo Então, vou embora. mudar minha pergunta. Calma aí. Vou priorizar a outra. É em relação a atas de resultados finais. A gente já teve alterações, Guilherme já ajudou a gente fez uma série de alterações em 2022, mas em 2023 nem todas essas alterações migraram, e aí a superintendência barrou. Então, algumas coisas não atendem à exigência do Estado, e eu estou tendo muita dificuldade com isso. Que a Então, gente esse está é um num ano assunto de... específico, não dentro do fórum aqui, depois a gente atende você ali, tá? O Guilherme dá uma Beleza. atenção, porque Então, a importância aqui, gente, o que a Carla colocou é o seguinte, por isso que a gente fala, quem trabalhou com data fix, com os detalhes, não só o data fix, mas tem outras informações que é importantíssimo a gente prestar atenção. Porque se na origem lá, você vê que ela está falando é 2023, 2022, não é o que a gente migrou agora recém para estar sendo utilizado. Porque lá na origem Não, tem é informações diferentes. 2022. Então 2022 é lá que foi migrado, que estava na base anterior. Entendeu? Então a gente precisa ter muita atenção dentro desse processo aqui, tá? Aí a gente vai atender específico ali, porque é uma situação específica lá da diretoria de ensino dela que está exigindo alguns detalhes. Então tem que estar Eu acho que bem tem uns atento trabalhos ali já sobre isso, não tem? nessas Tem especificidades vários, aí, Guilherme. tá bom? Eu abri vários porque Porque daí, eles cara, a gente recusam. a gente trabalha especificamente para isso daí, tá bom? Porque Tá, daí não então é pertinente ao grupo inteiro aqui esse tipo de situação, tá bom? então vou trazer minha outra pergunta, porque você não Tá. respondeu, então. O encerramento em relação à recuperação. A gente tem uma data de recuperação que a gente cadastra, só que às vezes na escola a gente faz ajustes internos e essa recuperação muda. Se eu mudar essa data, né, de recuperação, eu vou interferir nos dias letivos do bimestre ou não? Posso fazer tranquilamente porque é do período de recuperação? O importante, essas datas que você tem no período letivo aqui, ó, elas não devem ficar mudando todo momento, senão vira uma bagunça. Você perde a confiabilidade até do próprio sistema, certo? O correto é o quê? Tem aqui o calendário? Tá aqui o calendário. Vai mudar? Tudo bem, porque ele não conta como período letivo. Não conta como data nenhuma. Então, deixa registrado aqui e faça quando você tem que fazer, porque ele está registrado aqui e ele muda de período para um outro, né? Nesse caso, você tem recuperações dentro do bimestre. No meu caso, antecipou e os Entendeu? professores queriam cadastrar avaliação e tiveram dificuldade. Então, daí ele tem que estar dentro. Aí, se for nesses casos, aí não tem problema nenhum de alterar aqui o período de recuperação, tá? Ok, Períodos obrigada. letivos não é legal ficar mudando todo momento, tá? Mas esse ajuste que você falou, eu vou lá e alterei. Se você fez um bimestre, já fechou o bimestre, gerou a recuperação, depois você vai lá e alterar a nota do bimestre, você vai criando um caos, né? Porque daí você vai ter que fechar o bimestre de novo, entendeu? Então, o ideal é seguir o fluxo para a gente não ter essa dificuldade aí, tá bom? Galera, foi bastante tempo, mas parecia que foi pouco. Precisava de mais 1h30 aí, de repente, trocando essas experiências. Provavelmente, em algum momento, a gente cria uma outra só para tirar dúvidas mesmo, não só trazer as novidades, mas tirar dúvidas, para a gente bater esse papo, trazer as orientações, o que vocês estão enfrentando aí de dificuldade ou de algum detalhezinho para ir refinando o aprendizado, né, de cada um. Queremos aqui realmente dar as boas-vindas mesmo para a equipe da UNB. Sejam bem-vindos a essa turma. Você pode ver que é tudo assim, a gente... Naquela mesma ideia do treinamento, a gente segue aqui, né? Porque a gente cria o vínculo, cria a amizade, cria o processo para a gente fazer um negócio bem descontraído, que acho que é uma forma rápida para a gente aprender e trabalhar, né? Uma forma mais descontraída para a gente poder avançar, tá? Eu ia pedir para alguém finalizar, a nossa visitante, a Kathleen.
É isso mesmo, Ketelem. Ai, meu Finalizar com oração, Deus. finalizar com oração, e aí a gente depois registra o momento, né? Que agora nossa família, ó, tava 150, já baixou para 130, tá? O pessoal tá indo embora. Eu vou deixar no finalzinho para fazer um sorteio. Você ora pra gente? Oro sim. Oremos, querido e bondoso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tivemos aqui de, de desfrutarmos, Senhor, dessa experiência maravilhosa dentro do Seven Edu. Que, Senhor, o Senhor possa cada dia mais, Senhor, dar sabedoria para essa equipe, o IATEC, para que a cada dia mais, Senhor, nós possamos, através do Seven Edu, Senhor, melhorar mais e mais, para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua obra da melhor forma possível, que nós possamos ser instrumentos na Tua mão, nas Tuas mãos, e assim, Senhor, para que nós sejamos, Senhor, segundo o Teu caráter. Fica conosco e nós te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus, amém. Vamos registrar o momento, aqueles que puderem abrir as câmeras.